Graça e a paz, povo abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigo e mais uma vez estamos na nossa escola de oração. Um curso 100% online, 100% gratuito, amém? Lembrando que são 36 vídeos aulas, divididos em 3 níveis. Cada nível são 12 vídeo aulas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você venha se inscrever e compartilhar com seus grupos e familiares. E vamos juntos para a Nova Jerusalém Celestial. Hoje é o nosso 11º vídeo do primeiro nível. Tem 10 vídeos já gravados que você pode assistir e compartilhar para milhões de almas, para a honra e glória do Cordeiro. Amém? Então vamos lá. O tema de hoje é muito importante. Vamos falar o tema e mostrar para você por que esse tema. A alma nas diversidades das orações. A alma é o pensamento, é o sentimento e é a decisão. Precisamos tomar decisões sérias nesses últimos tempos. Cada decisão mostrará a capacitação do Espírito Santo na nossa vida, porque dependendo da decisão, nós podemos criar grandes confusões na nossa vida. Preste atenção. Imagina uma pessoa, por exemplo, que ela vai a um dentista e o dentista vai falar assim, olha, faz o tal exame, você tem que fazer o tal tratamento. Então, o tratamento é específico de acordo com aquele problema. Ou melhor, a pessoa vai, por exemplo, no médico e o médico descobre uma doença específica, então fez aquele exame, passou aquele remédio, aquela receita, e a pessoa chega à farmácia. Ela não compra qualquer remédio. Ela vai comprar um remédio específico para aquela batalha, para aquela doença específica. É assim a oração. A oração existe batalhas específicas e você precisa utilizar armas específicas. Então, a alma, ou seja, na diversidade das orações, é você ter o discernimento primeiro em compreender o tipo da batalha, para depois você saber aplicar o tipo da oração. São vários tipos de orações, mas vão com calma nesse curso para que você esteja muito afiado, principalmente nesses últimos tempos. Está combinado? Então vamos lá. Observar a estação espiritual. Isso aqui é importante demais. Vou ler para você e a gente vai falar de forma bem simples aqui. Vamos lá. Porque sem analisar biblicamente a batalha e o tipo de oração específica que deverá ser aplicada em cada contexto espiritual, poderemos desencadear um forte desgaste mental, como também sentir uma grande frustração na fé, até mesmo em plena oração. Imagina, por exemplo, um corredor. Esse corredor vai correr, aí colocou um salto alto para correr. Não vai dar certo. Existe um equipamento específico para aquela corrida. Ou um time de futebol vai usar as regras, o regulamento de um time de vôlei. Ou um time de vôlei usar as regras do basquete. Não vai dar certo. Existem regras específicas para orações específicas. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é sobre isso. E hoje vamos mostrar a diferença entre retaliação e contra-ataque. Eu vejo as pessoas fazendo uma grande confusão. E isso tem atrasado a vida espiritual das pessoas. Então, você primeiro tem que ter essa primeira identificação para que você saiba manusear a palavra da verdade e tenha discernimento na hora de orar. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. Mas essa intercessão também é para trazer direção, para trazer discernimento na nossa vida. Então vamos para o nosso princípio espiritual. Como todos os vídeos, eu trago para você um princípio espiritual dentro da palavra de Deus sobre cada tema. Vamos lá. Quando um profissional está desenvolvendo um trabalho, ele precisará de usar ferramentas chaves para executar cada etapa de uma missão almejada. Imagina, por exemplo, um pintor. Vai usar, por exemplo, um pincel, tem hora que ele vai usar uma lixa, tem hora que ele vai usar uma brocha, cada hora ele vai usar uma ferramenta específica. Quando olhamos, por exemplo, para um pedreiro, é fato que ele utilizará ferramentas específicas que serão necessárias para cada fase e a conclusão de sua obra. Amém? Tem hora que ele vai usar a marreta, tem hora que ele vai usar a enxada, tem hora que ele vai usar a peneira. Vamos lá. Assim deverá ser o nosso entendimento para a aplicação de cada oração necessária dentro de cada contexto desafiador. Então, vamos refletir, amém? Deixar a nossa mente sendo aberta pelo Espírito Santo na palavra. Vamos continuar, então. Então, para que a gente possa entender, a gente não pode se atrapalhar na batalha espiritual.
Para que você não venha se atrapalhar, você precisa saber a diferença entre contra-ataque e retaliação. Então, preste muita atenção que esse episódio de hoje é importantíssimo para te trazer discernimento espiritual. Vamos lá. Romanos 10, versículo 2 diz assim: porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus, ou seja, pessoas piedosas que clamam, que adoram o Senhor. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Que real conhecimento é esse? É um discernimento espiritual muito mais apurado. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Vamos lá. Colossenses 1, versículo 9, diz assim: por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, ou seja, quantos fatos que você vai saber, quantas batalhas que você vai descobrir, que você vai precisar aplicar o conhecimento específico, amém? Aí fala assim: não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Lembra que é boa, perfeita e agradável? Está lá em Romanos 12, versículo 2. Aí fala assim: com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Observa um discernimento mais apurado. Glórias, aleluia. Então vamos lá. Contra-ataque é o efeito de uma ação-reação natural de uma guerra, né? Toda ação tem uma reação, né? Aí fala assim, de uma guerra espiritual. Porém, para vencê-las, devemos estar com as armas defensivas, que fala lá em Coríntios, e ofensivas, para suportá-las, resisti-las e superá-las. Não vou entrar nessas armas hoje, primeiro queremos explicar para que você tenha entendimento, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Pastor, me dá um exemplo primeiro bíblico. Por exemplo, Daniel, capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. A Bíblia diz assim: e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Observa o detalhe. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas. E eu vim em resposta ao teu clamor. Então veio o anjo Gabriel para trazer resposta para Daniel. Só que no meio do caminho, isso está no versículo 13 de Daniel 10, fala assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Observa que interessante. A Bíblia diz então que houve um contra-ataque contra Daniel para que ele desistisse. O adversário quer isso. Quer que você desista, que você comece a orar, mas que você não tenha uma ação completa. É o que fala lá em Tiago, capítulo 1. Tem pessoas que não têm uma vida de perseverança contínua. Então, um contra-ataque, independentemente se você tiver brecha ou não, o adversário não quer que você avance. Ele quer que você fique estagnado e que você retroceda. Já viu, por exemplo, aquela pessoa que começa, por exemplo, uma obra numa casa, nunca termina. Parece que não sabe o que acontece, que nunca termina. A pessoa nunca vai para frente. Ela está sempre indo para trás, ou muitas vezes está estagnada, sempre frustrada, sempre numa confusão. Então, abre os olhos com isso. Então, vamos lá, algumas características sobre aquela pessoa que está sofrendo um contra-ataque. Independe de brechas. Número 1, independe de brechas. Número 2, é uma resistência que te desafia. Quando uma pessoa, por exemplo, vai fazer musculação, ela faz o primeiro dia, ela vai sentir dor no corpo todo, até aquela pessoa pegar a resistência, e quando ela pega a resistência, começa a criar músculos. Ou seja, no mundo espiritual, você precisa criar músculos também. Você precisa, então, um treinamento. Ou seja, você vai pegando, então, resistência. Então, o adversário vai desafiar essa resistência. Grava isso. Aí a pessoa começa a sentir um sono, algo descomunal. Então, vamos lá. Característica de um contra-ataque. É o efeito de ação-reação de uma batalha. O adversário não quer que você tenha uma vida de oração. É para te desencorajar na fé. A pessoa fala, agora você virou cristão agora, virou crente agora, vai ter aqueles debochados, vai ter aqueles escarnecedores. Então, vamos lá. O quinto agora é uma seta lançada com um sentimento de fraqueza para te frear e te abater.
Então, isso acontece no contra-ataque, independentemente se você tiver com a vida santificada ou não. O adversário não quer que você avance. Então, sempre vai tentar entulhar a sua vida. Isso aconteceu com Isaac. Ou seja, tentar entulhar os poços de Isaac, para que ele não avançasse, para que ele desistisse. Tudo que o adversário quer, que você não prossiga um propósito com Deus. Grava isso no seu coração. Então, vamos lá, de forma simples agora, falar sobre retaliação. É quando abrimos portas para o inimigo, ao desprezarmos, observa o detalhe, os conselhos de Deus. Igreja, a pior coisa que tem é quando alguém despreza os conselhos de Deus. Eu convido a você a meditar em Provérbios capítulo 1, todo Provérbios capítulo 1, com muito carinho, com muito amor. Você vai ver o que é desprezar um conselho de Deus. Vamos lá. Ultrapassando ou ignorando os seus princípios e não refletimos num autoexame diário e, consequentemente, não refinamos um compromisso leal, ou seja, um compromisso verdadeiro com o Rei da Glória. Então, quando a pessoa ela ora igual um louco, mas a pessoa não está sendo regrada pela palavra, ou seja, a sua oração ela tá desorientada. É como uma pessoa entrar dentro do carro, sair acelerando, só acelerando, não freia, não dá seta, não, sabe, não reduz velocidade quando é para reduzir. Tem pessoa que acha que é só orar, só orar, só orar. Não, existem regras espirituais nas orações. Grava isso. Então, por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, a Bíblia diz assim: a tristeza, conforme o Senhor, observa, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Então, está falando de uma tristeza, de um aquebrantamento, que a pessoa vê que aquilo é errado. Ou seja, a pessoa começa a se aquebrantar. É uma tristeza segundo Deus. Grava isso. Porém, a tristeza do mundo, ela traz morte. Ou seja, a pessoa com medo só das consequências e não para poder mudar aquela atitude. Vamos lá. Salmo 107, no versículo 10, no versículo 11, a Bíblia diz assim: alguns habitavam. Aonde que habitavam? Na escuridão mortal. Observa o versículo. Prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro. Por quê? Versículo 11. Porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando os desígnios do Altíssimo. Então, quando a pessoa despreza os conselhos, verdade de Deus, então ela está dando brecha, ela está dando força para o inimigo amarrar a sua vida. Então, observe, então a retaliação não tem nada a ver com o contra-ataque. A retaliação é fruto de falta de compromisso com Deus. Por exemplo, tem aquela pessoa que é o simpatizante, o envolvido e o compromissado. O simpatizante fala, oração nunca é demais. Mistura tudo. O envolvido só em alguns eventos, compromissado não. Faça sol, faça chuva, tá triste, tá alegre, tá sempre adorando, glorificando a Deus. Essa pessoa não é o cristão termômetro. O cristão termômetro é aquele que só está em alta quando Deus dá alguma coisa. Não, é uma pessoa concentrada, é uma pessoa que reconhece que nasceu com o propósito de adorar a Deus. Que a Bíblia fala que Deus gerou o ser humano para que cada um de nós possamos adorar o Senhor. Amém? Então vamos lá. Características, então, da retaliação. Muito importante. A primeira, depende de brecha. Então, se a pessoa ela começa a dar brecha, o adversário vai deitando e rolando na vida da pessoa. A segunda característica é quando a pessoa está sofrendo uma retaliação. É uma reação do inimigo por causa da legalidade. Então, a própria pessoa está alimentando demônios. Observa. É o resultado, terceiro, é o resultado da inobservância da santidade. A santidade é um poder de autoridade espiritual. Você vai observar como a história de Josué, a Bíblia fala para poder derrubar ali Jericó, a primeira tentativa não conseguiu derrubar. Grava isso. Então não estava vencendo, ou seja, havia estratégia. Não foi a primeira, foram 13 voltas. E depois para vencer Ai, ou seja, tinha que ser santificado. Olha lá em Josué capítulo 3, santificai-vos amanhã, verá maravilha no meio de vós. Santidade é o caminho de autoridade espiritual. Então, ou seja, a inobservância da santidade traz brecha, obviamente. Então, traz legalidade do inimigo. Quando a pessoa não quer se santificar. Ah, não, porque a graça me livra e a gracinha. A graça me salva. Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a santidade te dá autoridade para resistir ao inimigo. Grava isso. Quarto princípio aqui é quando falta posicionamento. A pessoa não se posiciona na palavra. A pessoa não se posicionou em ser um servo. A Bíblia fala, a minha ovelha me ouve e me segue.
E o quinto princípio, mais uma característica também da retaliação, é o preço por ignorar os avisos de Deus. Pessoas que não gostam de ouvir os avisos de Deus, tá sempre passando batalha, tá sempre na mesma história, que fizeram um trabalho para mim, fizeram alguma coisa para mim, eu acho que estão fazendo um ritual para mim, eu acho que fizeram um trabalho de mandiga para mim, tá sempre reclamando, tá sempre, sabe, tá sempre colocando a culpa fulano, a culpa em Beltrano, mas nunca se posiciona. Então, cuidado. Cuidado, nem tudo que a pessoa fala que é retaliação. E nem tudo que a pessoa fala que é, por exemplo, contra-ataque, é contra-ataque de verdade. Então a gente tem primeira coisa, a alma na diversidade das orações. Você tem entendimento, é uma brecha? Você tem entendimento, você está em brecha em alguma área, você ter um autoexame de si mesmo. Porque Jesus, ele disse assim na palavra, para que nós possamos examinar a nós mesmos. Então, a primeira coisa, você tem que saber qual o tipo de batalha. É uma retaliação ou é um contra-ataque? Quando você descobre isso, no próximo vídeo, você vai descobrir, então, algumas armas, por que isso é um parâmetro bíblico e como utilizar cada tipo de arma. Te espero você no próximo vídeo e vamos juntos para a Nova Jerusalém Celestial. Um beijo no seu coração, em Cristo Jesus.